Find a comfortable position, Ache uma posição confortável, something you will be comfortable for the next half hour. alguma posição que você vai se sentir confortável por mais ou menos meia hora, A straight spine, a espinha ereta, and begin breathing. e começa a respirar profundamente. And notice each breath as you inhale and exhale. E percebe cada respiração quando você inspira e expira, Deeply relaxing on every exhale. e percebe que a cada expiração você relaxa mais profundamente. As awareness moves from thinking to sensing. Assim que também a consciência vai mudando do pensar para o sentir. Relaxing from the head down into the body on each exhalation. E você vai relaxando para mais profundamente para dentro do seu corpo a cada expiração. Feeling your belly expand and contract with the breath. Sente a sua barriga expandindo e contraindo com a respiração. Noticing the tingling, the buzzing, the felt sense of the body. Percebe a vibração dentro do seu corpo. And inviting more awareness into the body with each breath and each relaxation. E convida a sua consciência a estar mais presente no seu corpo, na sua respiração e no seu relaxamento. So this is always the best way to do self-inquiry. Então essa é a melhor maneira de você se perguntar, se autoconhecer. From the head to the body, to the aware space around you, to the aware field around you. Quando você vai da cabeça para o seu corpo e para o campo de presença que está em volta de você. The direct path is moving directly from the conceptual world into the sensate world and that which is aware of it. O caminho direto, ele se move no mundo dos conceitos, para o mundo da sensação e para o espaço de presença que abraça tudo isso. But today will be a little different. Mas hoje vai ser um pouco diferente. It's been requested that we talk about trauma. Foi pedido que a gente falasse sobre trauma, Which I like to rename the wounded healer. que ele gostaria de renomar, de mudar o nome para o curador ferido. And to do that, we're going to dip our toe into the conceptual world. E para isso, a gente vai ter que entrar no mundo dos conceitos. But we're going to do that while we are deeply immersed in the sensate world. Mas a gente vai fazer de uma maneira que a gente continua aprofundado no mundo dos sentidos. So feel your body. Então, sente seu corpo As though you are deep in the ocean and expanding into the ocean. como se você estivesse lá profundamente no oceano e como se você estivesse se expandindo no oceano. And you'll experience the thoughts and the concepts that I deliver as being up on the surface, the waves. E você vai experimentar esses conceitos e essas palavras como se elas estivessem lá em cima, na superfície do oceano. So the difference between these two would be, I'll bring forward another analogy to show the difference between these two. Então, ele vai trazer outra analogia para mostrar a diferença entre esses dois.
So imagine that you need to go to a park in your town. Então imagina que você precisa ir num parque na sua cidade. Here in Sao Paulo, it would be the People's Park. Aqui em São Paulo, por exemplo, seria o Parque do Povo. So a nice way to get there is to have a map or a signpost. Então, uma maneira legal de você chegar até lá é você ter um mapa. So let's all use Google Maps, Então, vamos usar o Google Maps and it's going to tell us how to get there. e ele vai dizer para a gente como chegar lá. It's a really useful tool. É uma ferramenta muito útil, Without it, you could be wandering all over the city looking for the park. porque sem essa ferramenta você poderia ficar andando pela cidade inteira procurando o parque. So in our analogy, Google Maps is the concept. Então, na nossa analogia, o Google Maps é o conceito. But now let's go into the experience, into the senses themselves. Mas agora vamos na experiência, nos sentidos. You've looked on the map, now begin walking. Você olha o mapa e agora começa a andar. As you walk down the street, Enquanto você anda pela rua, what's on the street that's not in Google Maps? o que tem na rua que não tem no Google Maps? You have automobiles, you have shops, you have people. Você tem carros, você tem lojas, tem pessoas. Feel yourself walking toward the park. Se sente andando em direção ao parque. As you walk toward the park, you feel the air, you feel the speed of your body, you feel the hardness of the ground underneath you. Enquanto você está andando para o parque, você sente o ar, você sente o seu corpo, você sente o chão que segura seus pés, Birds overhead, flowers, trees. você sente pássaros, você tem a sensação das árvores, das flores, Sights and sounds and smells. tem sons, tem cheiros, tem cartazes. Sense of anxiety or a sense of safety. Você pode ter uma sensação que você está seguro, ou você pode ter uma sensação que está ansioso. Now contrast Google Maps with your walk. Agora, faça um contraste entre o Google Maps e o seu caminho. That's the role of concepts to the sensate world, to sensing. Isso é a mudança do conceito para a sensação, para o sentir, The left brain to the right brain. do cérebro esquerdo para o cérebro direito. One thing after another versus 40 million things per second. Uma coisa atrás da outra, contra 40 milhões de coisas acontecendo por segundo. So now we're going to go into the left brain. E agora a gente vai para o lado esquerdo do cérebro To cognize, to bring to consciousness para conhecer, para trazer para a consciência what trauma and wounds are all about. o que as feridas e os traumas são. First, I would like to encourage anyone who is doing any kind of body-based psychology to continue doing that. Primeiro, ele gostaria de convidar qualquer um que está fazendo psicologia baseada no corpo para continuar estudando isso, This is supplemental to that work. porque isso é suplementar para esse tipo de trabalho. I'm going to take you back to your very beginning. Ele vai te levar agora para o começo da sua vida. You were a water creature.
Você era uma criatura feita de água. temperature controlled environment, Você, a temperature controlled environment, the você, womb. você estava num ambiente de temperatura controlável, controlada. At one with the heartbeat of the world. Você era um com a batida do coração do mundo. Thump, 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 thump. There was no identity. Não havia identidade. Everything that your mother was, you experienced as you. Tudo que a sua mãe era, você experimentava como se fosse você. If she loved chocolate, you loved chocolate. Se ela amava chocolate, você amava chocolate. If she hated garlic, you hated garlic. Se ela odiava alho, você odiava alho. No filters. Não havia filtros. If she reacted to something threatening outside of herself, you felt it as something threatening to you. Se ela reagia com alguma coisa que estava a ameaçando, você também sentia que isso ameaçava você. And yet your brain was developing. E mesmo assim, enquanto isso, o seu cérebro estava se desenvolvendo. And then came the experience of birth. E aí veio a experiência do nascimento. We've all heard how traumatic birth is for a mother. A gente sempre ouviu o quanto traumático dar à luz é para a mãe. We don't often hear how traumatized the infant is as it's coming through the same pressures, the same pains. E a gente não fala tanto quanto é traumático para o bebê, que está passando pela mesma pressão e pelas mesmas dores. And suddenly, we are abandoned from this warm oceanic environment. E, de repente, a gente é abandonado desse oceano quentinho, Overwhelmed by cold, dry air. e a gente se assusta com o ar frio e seco de fora do útero. And then we crawl our way up to the breast. E aí colocam a gente no peito da mãe, Close to the heartbeat of the world. perto do bater do coração do mundo, Feeling the waves of pleasure in the mother as the nursing begins. sentindo as ondas de prazer na mãe, quando a gente começa a ser alimentado, And then comes abandonment again e aí aparece o abandono de novo, as we are taken away from the nipple, assim que tiram a gente do peito da mãe, taken away from the heartbeat of the mother. assim que tiram a gente do bater do coração da mãe. And every advance we make in life is accompanied by an abandonment of the previous stage of life. E cada passo que a gente dá na vida, ele está relacionado também com esse abandono que a gente sentiu lá no começo da vida. And we E aí a gente começa a construir uma estrutura do ego, for how to survive in this hostile world. a gente começa a criar uma estratégia de como sobreviver nesse mundo selvagem. The first experience is that the world is powerful and we are not. A primeira experiência é que o mundo é poderoso e a gente não é. And so there are a number of strategies that are developed to feel safe and alive from this world. Então, tem um monte de estratégias que a gente desenvolve para a gente poder se sentir seguro e vivo nesse mundo. There are two wounds, Aí tem duas feridas. a wound of insufficiency
a ferida da insuficiência and a wound of overwhelmment. e a ferida da ameaça, Abandonment and overwhelm. abandonado e assustado, ameaçado. Existential wounds. São feridas existenciais. And what is too much to take on psychologically goes into our body. E tudo isso que é psicológico vai para dentro do nosso corpo, To be re-experienced later in life when they are no longer the overwhelm. para que tudo isso seja reexperimentado na nossa vida quando não for tão ameaçador, No longer the sense of being abandoned. quando não há mais a sensação de que a gente está sendo abandonado. I could go on for a long time on this subject, Ele poderia continuar falando por bastante tempo desse assunto, but the purpose today is just to give the sense mas o propósito hoje é só dar a sensação of where all the wounding arises. de onde que todas as nossas feridas começam. And to know that by age 3, E saber que pela idade de mais ou menos 3 anos, more than 65% of our brains are developed. mais de 65% do nosso cérebro já está desenvolvido. Those programs that you created to survive Aqueles programas que você criou para sobreviver don't know that you are in a fully mature adult body. não sabem que você está agora num corpo completamente maduro. So take a breath again and feel the senses. Então, respira profundamente de novo e sente as sensações As you realize that at least 65% of your thoughts don't know that they're still an infant, don't know, do not know that they are still an infant. que 65% do seu cérebro não sabe que você está ainda uma criança. And as we've explored before, it's not one thought, it's not one identity. E como a gente já experimentou antes, não é um pensamento, não é uma identidade. It's what the Buddhists call the 10,000 things. É o que os budistas chamam de as 10.000 coisas, Each one having its own identity. cada uma tendo sua própria identidade, And the 10,000 things really means infinity. e as 10.000 coisas realmente significam o infinito. So you move into the body Então você se move para o corpo and you welcome all of those thoughts as sensations. e você dá boas-vindas para todos esses pensamentos como se eles fossem sensações no seu corpo. You are allowing yourself to feel the sensations which were too threatening for an infant to feel. Você se permite a sentir as sensações que quando você era criança eram muito ameaçadoras. And there will be realizations. E você vai ter sacações, Kaiua fichas, the penny drop moments. And when that happens, e quando isso acontecer, you breathe, você respira, you notice the realization, você percebe o que você está compreendendo and you let it go. e você deixa ir embora. The expression is give it to God. A expressão é você entrega isso a Deus.
and you give it to God so that you don't explore it through the world of thought. E você entrega isso a Deus para que você não explore isso no mundo dos pensamentos. And yet, the thought, the concept, and the experience E os pensamentos e a experiência, highlight each other, they contrast with each other. eles se contrastam um com o outro. So when you're working with someone else Então, quando você estiver trabalhando com outra pessoa, and they say give words to that, e quando te falam, coloque palavras nessas sensações, there's a communication happening between the two of you. tem uma comunicação que acontece entre vocês dois. When you're alone, Quando você estiver sozinho, focus on the sensations. foque nas sensações. Focus on where generally they're happening Foca aonde a sensação está acontecendo no seu corpo and what the felt sense is, what the body's feeling is. e o que são essas sensações. O que o teu corpo está sentindo. And you will discover that brief thought, that brief realization enhances the further exploration. E você vai ver que esse pensamento bem rápido que você teve, na verdade, vai te levar mais profundamente nessa experiência. And when you tell someone else what it feels like, E quando você fala para alguma outra pessoa o que você está sentindo, that telling allows you to contrast further with what you're experiencing. aquele falar, aquelas palavras te permitem a contrastar ainda mais profundamente com aquilo que você está experimentando. You don't get trapped in the thought. Você não fica preso no pensamento, There's a feedback loop on the experience. tem um loop, um feedback que vai e volta com a experiência e com o que você fala. So once again, breathe. Então, de novo, respira profundamente. Don't try to get this intellectually, that's left brain. Não tenta entender isso tudo intelectualmente, porque isso é o cérebro esquerdo. Feel the rightness of the words for you. Sente as palavras como elas estão certas para você. Feel if this is being absorbed into your body Sente se isso está sendo absorvido pelo seu corpo, or if there's a pressure around the head. ou se tem uma pressão em volta da cabeça. And if there's a pressure around the head, E se tiver uma pressão em volta da cabeça, relax and drop down on the exhale. relaxa e deixa ela ir na expiração. Sensing the rightness of something Sentir a certeza ou a verdade de alguma coisa is wisdom. é sabedoria. Wisdom is far more than knowledge. A sabedoria é muito mais profunda do que o conhecimento, a intelectualidade. Wisdom is the apprehension by the 40 million things per second part of you. A sabedoria é a apreensão das 40 milhões de coisas por segundo em você. Comprehension can't get its head around it. Você tentar compreender, você não consegue entender. So breathe and feel.
Então você tem que respirar e sentir. Does this feel right to you? Isso parece certo para você? If not, don't try to figure it out, feel it out. Se não tiver certo para você, não tenta entender, tenta sentir. A troubled thought will still have a sensation in the body. Pensamento que está confuso ainda vai refletir uma sensação no seu corpo. So go to that sensation and learn what you can by feeling. Então vai para essa sensação e aprende o que você puder sentindo essa sensação. So for a while now, let's just breathe and sense, breathe and feel. Então, por um tempinho, vamos agora respirar e sentir o seu corpo. Notice if that breathing and sensing feels more and more alive, Sente se esse respirar e sentir te dá mais vivacidade. and if your awareness is spreading out into the field in an amorphous way. E se a sua consciência está se espalhando pelo campo da presença sem forma. So breathe and explore. Então, respira e explora. Where there is no wound, Onde não há ferida, there is no gift. não há o ganho, não há o presente. For there to be consciousness, Para ter consciência, for awareness to know itself, para consciência se conhecer, there must be a sense of separation. tem que ter uma sensação de separação. The left and the right are one thing. O esquerdo e o direito são uma só coisa. So first comes the separation, Então, primeiro vem a separação, left versus right. a esquerda contra a direita, And we explore right from left and we explore left from right. e a gente explora a direita pela esquerda e a esquerda pela direita, And then we realize e aí a gente percebe that it's the left-right continuum. que é a esquerda-direita, o contínuo da esquerda-direita. And then we feel that union in our bodies. E aí a gente sente essa união no nosso corpo, As the separation reunites. que a separação se reúne. And now wholeness is consciously realized.
E agora o todo é conscientemente percebido. Awareness is always there. A consciência está sempre presente. As we do this work, awareness is becoming conscious of itself. Enquanto a gente faz esse trabalho, a consciência se torna consciente dela mesma. So take a few more deep breaths. Então, respira mais algumas vezes profundamente. And as you relax and go widely into the field, E enquanto você relaxa e vai se sentindo mais presente no campo, slowly, 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 begin to open your eyes. bem devagar, devagar, vai abrindo seus olhos, Letting the visual field be held within this sensate field. deixando que o campo visual seja apoiado, suportado pelo campo das sensações, Letting the body be primary, the field be primary, deixando o corpo e o campo da presença serem primordiais the thoughts and the concepts in the visual field being secondary. e os pensamentos e o campo visual serem secundários. So staying in this place, discover whether or not you have any questions or realizations to share. Então, desse espaço que a gente está agora, veja se você teve alguma realização ou se você tem alguma dúvida ou questão que você queira compartilhar. If you have a question, there's probably several more with the same question that won't ask. Se você tem uma questão, é legal você fazer, porque às vezes tem mais gente que tem a mesma questão e não pergunta. While we're waiting, something just floated in. Enquanto a gente está esperando, uma coisa fluiu. I want you to notice the feeling of being all together on Zoom in several countries, several states, several countries. Eu quero que vocês percebam a sensação da gente estar todos juntos no Zoom, estando em lugares diferentes, cidades diferentes e países diferentes. And then feel what it's like to listen to the recording afterwards. E depois veja como que é para você quando você ouve a gravação depois. Notice if there's a difference between the two. Don't analyze it conceptually. Feel if there's a difference. Então, perceba se tem uma diferença entre os dois. Não analise conceitualmente, mas veja se você sente alguma diferença entre os dois. And then contrast that with being together one-on-one or in a group live together. E aí, contraste isso com estar presente com alguém. What you will notice is that there's a difference, O que você vai perceber é que tem uma diferença, but there's a bigger similarity. mas que a semelhança é maior. We feel each other all right here. Percebe que a gente consegue sentir um ao outro exatamente aqui. It's only the thought that has us on the computer screen.
É só o pensamento que nos coloca distante na tela do computador. The senses let us know the knowing of sight, the knowing of sound, the knowing of taste, the knowing of touch. As sensações, elas nos permitem que a gente conheça a sensação do sentir, do ver, do gosto, do paladar, do toque, All right here. tudo isso aqui. The left brain creates the time and distance. É o cérebro esquerdo que cria o tempo e a distância. Hmm. Hmm. They can't see you pointing at them. I know. Alguém tem alguma pergunta? Ou quer compartilhar alguma coisa que sentiu? Anyone has any question or wants to share something that felt? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Vani. Eu quero muito agradecer. Foi uma experiência muito sanadora. Eu queria compartilhar minha experiência bem breve, porque também eu sei que é uma experiência pessoal, né? Somos muitos, mas foi incrível. Quer que eu pare de falar? Você quer traduzir ou quer que eu traduza, Vani? Você fala inglês, né? Falo. Sim, tá bom. Go ahead. I would like to thank you very much, because it was a huge healing, I think. I was feeling this month a very big fear. Esse mês eu esteve sentindo muito medo e não sabia por quê. I didn't know why, because it was very strong. And eu não sei, tipo, eu estava seguindo o que você estava falando, né? Mas não muito assim racionalmente. E quando você falou de ter uma imagem, eu acho, you asked for us to have an image. I saw me as a baby, and my two parents having lots of fear. Yes. About me. and then I released that, and then I could feel after the love that they had for me also. And wow, it was beautiful. Thank you. Both are true, aren't they? Yes. Vani, você traduziu a última parte para o português, que é muito bonito o que você falou. É que, tipo, eu senti quando ele falou da gente ter uma imagem, que eu me vi assim de bebê e meus pais com muito medo de mim. Tipo, eles estavam sentindo muito medo. Mas aí eu deixei para
pro Deus, né? O que for. E depois eu senti que eles tinham muito amor também. Então ficou esse amor, né? Então, tipo, agora entendi esse medo assim que eu estava sentindo. Eu agradeço muito. I had 0 memories before I was a teenager. Ele tinha 0 memórias de antes dele ser, de antes da adolescência. And that's a sign of trauma. E isso quer dizer que isso era um sinal de trauma. And I found that through this exercise, E ele descobriu que através desse exercício, I was able to discover experiences ele foi capaz de descobrir experiências in utero, no útero, at birth, no nascimento, at 3 years of age, aos 3 anos de idade, 3 months of age, 3 meses de idade, 6 months of age. 6 meses, And my mother verified every one. e a mãe dele se certificou de que tudo isso aconteceu. And those experiences have layer after layer after layer. E aquelas experiências tinham camadas por camadas e mais camadas nelas. So many times I revisit the sensations. E muitas vezes ele revisita essas sensações. And the realizations come each time. E sacações acontecem todas as vezes. And the one, Foi impressionante o que aconteceu. Ele começou é claro, ele foi muito estimulado, ele morava perto. Marisa, obrigada. and the one thing we all know, E uma coisa que todos nós sabemos, whatever fear and trauma our parents were going through, é que todos os medos ou trauma que nossos pais estavam sentindo, the love won out. o amor sempre venceu. We were wanted. A gente sempre foi querido. Anyone else? Thank you. Thank you. Obrigada. Obrigada. Mais alguém? Eu acho que eu dormi. Olha, ele entendeu isso que você falou. Porque eu estava gostando de ficar na meditação. Eu falei, mas já acabou? Eu não entendi que era para abrir o olho. Eu ainda estava lá, falei, mas não vai ter mais? Ai, gente. Foi ótimo, obrigada, viu? She loved it. She thinks she slept because, you know, when he said, open your eyes and, wow, is it over? She was enjoying so much to be in the space. You were outside of time. Você saiu do tempo. In the eternal. Eu também tive a mesma sensação eu relaxei tanto que eu tive a sensação de dormir. E a hora que eu acordei com muito calor, é como se eu tivesse acolhida, abraçada tive a sensação de ser um abraço da minha mãe, mas como se eu fosse muito pequenininha. Foi bem interessante. E depois eu tentei focar no meu corpo. Oi. Deixa eu traduzir isso para ele, querida. She also had the sensation that she slept, but she felt like after the meditation was over, she felt like really warm
as if she was being held by the parents and being loved. E depois você sentiu. Aí depois eu tentei focar no corpo, só entender o que o corpo, as sensações no corpo, se doía alguma parte, ou como se o corpo estava leve, porque depois daquele calor, aí eu tive a sensação de um pouco de dor no joelho esquerdo. Você teve o quê? Desculpa? A sensação de uma dor, sentiu o joelho esquerdo, só isso. And then she went to the body and tried to look if there was anything there, what were the sensations, if there were any pain, there were not, just, you know, like a little pain in the left knee, just that. So I'm going to say something, Ele vai te dizer uma coisa, and I want you to contrast what I say with what your feelings were, with what you sensed. e que você contraste o que ele vai falar com as sensações que você teve. So when we move from the left brain to the right brain, Então, quando a gente se move do cérebro esquerdo para o cérebro direito, the direct path from the head to the body to the field of presence, o caminho direto que é da cabeça para o corpo e também para o campo da presença, that's the eternal space outside of time. esse é o espaço eterno, que é fora do tempo. And in the beginning, we feel held by that space. E no começo a gente se sente amparado por esse espaço. Another name for that space is love, E outro nome para esse espaço é amor. held in the warm embrace of love. É quando a gente é amparado no espaço do amor. And then we go into our left brain again, E aí a gente volta para o lado esquerdo do cérebro and we say, where in my body is this happening? e a gente fala, onde no meu corpo isso está acontecendo? So then we're focused on the body. Então aí a gente se foca no corpo. That's not wrong. Não está errado. We contrast the focus and the field, the Acho- focus and the field. A gente tem o contraste do foco e do campo da presença. O foco do foco do corpo e o campo da presença. So first we feel held by love, Então, primeiro você se sentiu amparada e aconchegada pelo amor. then we become that field, we become love. Aí a gente depois se torna esse campo, a gente se torna o amor. And then I like something Denise told me from a teacher named Rupert Spira. E aí veio uma coisa que eu falei para ele de um professor chamado Rupert Spira. It's not the absence of awareness. Não, quando a gente pensa que a gente dorme, não é a ausência da consciência, It's the awareness of absence. é a consciência da ausência. How does that contrast with, how does that compare with what you experienced? E tudo isso que ele falou tem a ver com a sua experiência ou tem algum contraste? O que você acha, Pá? É interessante como a gente assim navega. Às vezes eu sou muito racional e às vezes eu sou completamente assim alheio ao racional e eu consegui me assim relaxar profundamente. E a hora que eu acordei eu falei, nossa, preciso voltar, preciso. It's very interesting how we navigate from one side to the other, you know, like sometimes she's very rational and sometimes she's not at all. But in this experience, she went totally into the space. But then when she came back, she said, wow, I need to come back, you know. They are so Então, complementary. They are deu para so- ver a diferença, ficou mais claro assim a diferença do racionalizar e do não racionalizar.
So it became more clear to her the differentiation between conceptualize something and not to conceptualize something. That's the whole purpose of this. Esse é todo o propósito disso aqui. When you see the contrast, when you experience the contrast, Quando você experimenta o contraste, eventually the field becomes dominant and the rational part becomes its tool. eventualmente, o campo da presença vai se tornar dominante e a mente, que é mais racional, vai servir, vai ser uma ferramenta para esse campo dominante. And your identity begins to thin. E a sua identidade começa a ficar mais fina. They have a wonderful expression for that. The veil is very thin. Eles têm uma expressão bem legal para isso. O véu é muito fino. The veil is that filter that our concepts put between all that is and our perception of that. Então, o véu é esse filtro bem fininho, né? Que coloca uma separação de tudo o que é com os nossos conceitos. Nossa, muito claro, ficou ótimo. Very clear now for me. Muito obrigada. Nice work. Que bom trabalho. Eu é que agradeço muito. I thank you so much. De nada. We can end as well. I have another example of, I have another, no, I'm not gonna enter. I have another example of a map, a concept that helps in the experience. Ele tem outro exemplo de mapa, de conceito que pode ajudar na experiência. Last time when we began, Da outra vez, quando a gente começou, I pointed out the Zen guidelines for meditation. ele falou das guias do budismo, do Zen budismo para meditação. And these are the map for going deeper. E isso é um mapa para a gente poder ir mais profundamente. Don't scratch, Não coce, don't move, não se mexa, don't invite your thoughts to tea, não convide seus pensamentos para tomar chá don't correct your mind. e não corrija a sua mente. With those 4 guidelines, Com essas 4 guias, your body is inviting the stillness to your thoughts. o corpo convida os seus pensamentos a se aquietarem. Your personality is quieted down, and you are more likely to move into the state of stillness and presence. A sua personalidade vai se aquietando e você tem a tendência de ficar mais presente no silêncio e na quietude. So these maps, these concepts are really important. Então, os mapas e os conceitos são, na verdade, bem importantes. You find your way to the park much more quickly. Você acha o caminho para o parque muito mais rapidamente. As long as you don't confuse Google Maps with the walk. Mas você não pode confundir o Google Maps com o caminhar. That's why we meditate. E é por isso que a gente medita.